A gente já viu líderes na Europa com boa propaganda, né? O Hitler é um exemplo, e assusta, né? Porque quando um líder se apodera de de um aparelho de propaganda, ele faz o diabo. Eu sou descendente de Polish, judeus poloneses. O meu pai nasceu na Polônia e veio muito pequeno, e ele foi morar com meu avô, posteriormente com os irmãos, né, meu avô, minha avó, na cidade de Novo Horizonte. Não é Belo Horizonte, é Novo Horizonte, uma cidade muito pequenininha. Então, pelo lado paterno, são poloneses que foram pelos caminhos aí do imigrante, né? Isso que eu estou falando ainda no final dos anos 20, né? Então é aquela leva aí bem, graças a Deus, assim, bem anterior à ascensão do nazismo, tá? E pelo lado da minha mãe, né, também são poloneses ali da fronteira com a Ucrânia, que agora estão, infelizmente, movimentada, né? Minha avó ainda falava um pouco de russo, e eles vieram para o Brasil. E é o caso da minha mãe, ela já nasceu no Brasil, em Araçatuba, também no interiorzão de São Paulo. Então, lá minha mãe, a minha avó e alguns parentes aí da Polônia cresceram, e todos eles, tanto meu pai como minha mãe, é aquele trajetória típica, né, de judeus imigrantes aqui em São Paulo, que a uma certa altura da vida acabam vindo para a capital, para São Paulo, para estudar, né? Meu pai fez a Poli, na USP, com muito orgulho, uma pessoa, né, simples lá do interior de Novo Horizonte, e que termina aqui na Poli, junto com os grandes famílias brasileiras aí, né, Dona Hermínio, esses nomes que se tornaram famosos, e tinha lá um judeuzinho baixinho, né, que estava ali também fazendo a engenharia na Poli. A minha mãe fez Mackenzie, né, era muito comum as mulheres fazer normal, secretariado, mas acaba terminando que eles se conheceram, né, já devia ter naquela época aí o espaço K, né, daquela época, para os judeus se conhecerem, e casaram, e cá estou eu, né, o segundo filho aí desse casamento. Aqui eu nasci em São Paulo, nasci na Promáter, ali na Paulista, e meus pais moravam perto, né, eles não foram, eu tinha parentes do Bom Retiro, mas eles, por condições aí da cabeça da minha mãe, principalmente, foram morar nos Jardins, tá? Lá na Eugênio de Lima, e bem rápido, eu ainda não era uma criança muito pequena, eles se mudaram para a Rua Iramaia, que é uma ruazinha pequena, em frente ao Shopping Iguatemi, por causa da Hebraica. Então é interessante que a minha vida ela vai estar muito entrelaçada com a Hebraica, né? Eu passo a frequentar a Hebraica muito pequeno, né? Era uma maravilha, né? A Hebraica, a gente entrava lá e ficava desde 5 anos de idade, livre, solto, jogando futebol, tendo amigos e começando uma certa trajetória, né, na comunidade judaica, nesse espaço que até hoje, agora eu sou diretor de cultura judaica do clube já há quase 30 anos, né? Nós consolidamos uma sinagoga dentro da Hebraica, muitos eventos com a CONIB, com todas as instituições judaicas. A Hebraica, né, uma pequena cidadezinha judaica, e eu acabei me envolvendo forte. Tanto meu pai, lá de Novo Horizonte, como minha mãe de Araçatuba, a formação judaica deles era muito carente. É típico do imigrante, que a geração que chega, a primeira geração, está mais voltada à sobrevivência do que poder realmente estabelecer vínculos maiores com a comunidade, até porque em Novo Horizonte não tinha outra família e Araçatuba tinha pouca gente, né? Então, meus pais não eram de uma formação sólida, nem religiosa e nem da cultura judaica de um modo geral. Mas eles, claro, né, eles eram um típico, né, casal que veio para procurar o seu par dentro da comunidade, tinham aquela preocupação da preservação do judaísmo, ainda sem
vamos dizer assim, um conhecimento mais profundo, tá? Eram pessoas muito instruídas, meu pai fez Poli, minha mãe fez Mackenzie, então, claro, eles tinham, somente através da leitura, né? Isso vai marcar muito minha vida, né? Eu vou estar muito envolvido com o incentivo à leitura, é uma das atividades que eu trabalhei muitos anos, né? Secretarias de Cultura, Secretarias de Educação, fui dono da Livraria Belas Artes, que era um farol de intelectuais, de pessoas que gostavam da leitura na Avenida Paulista, né? Através da livraria eu conheci milhares e milhares de pessoas. Antes das redes sociais, eu já estava totalmente conectado com muita gente, porque as pessoas iam na livraria e eu era um livreiro à moda antiga, né? O livreiro que indica, que sugere, que depois que a Célia fosse lá uma vez, eu já saberia na próxima vez o que indicar para ela, que saiu no mercado, que ela ia gostar de ler, né? Então foi criando essa interação com centenas, milhares de pessoas, né? Pela preocupação dos meus pais com o judaísmo, além de frequentar a hebraica desde pequenininho, minha mãe, preocupada com o ensino, me colocou em Elvira Brandão, que na época era uma escola puxada e difícil, e com isso eu tinha que fazer um ensino religioso à tarde na CIP, mas que foi interessante porque eu era uma pessoa muito curiosa, né, e me deu um interesse por muitas questões, tanto do ponto de vista prático, né? Teve as guerras de Israel, era pequenininho, eu dava com um radinho de pilha para saber Guerra de 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, o que estava acontecendo. A gente tinha aquela ligação, mesmo criança ainda, né? Com o Estado de Israel, com as nossas raízes, né? Com o povo judeu. Mais tarde, eu entrei na USP também, né? Minha família meio que foi dividida, o meu irmão foi trabalhar com meu pai na construção, meu pai se tornou engenheiro civil, e eu fui o lado totalmente mais intelectual, né? Eu estudei física, né? Tinha aquela paixão do cientista, de estudar a natureza, de conhecer, né, profundamente essa matéria, esse mundo que a gente vive, e eu, estando na USP, naquela época, os anos 70, teve algumas coisas importantes, né? A USP permitia naquela época, hoje em dia não permite mais, que você tivesse dois cursos. Então eu fazia de dia física e de noite filosofia, né? Então eu tinha uma dedicação plena, ia de manhã para a USP, saía à noite, e além disso eu me envolvi, aí foi um certo afastamento do judaísmo, né? Eu me envolvi com o movimento estudantil na época, era o final da ditadura, o movimento estudantil estava reconstruindo as entidades estudantis, o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, que tinha sido destruídas pela ditadura. Então eu me envolvo bastante nisso tudo e acaba, como muitos jovens, né, eu tenho essa experiência pessoal, por isso eu tenho, de certa forma, uma vantagem, porque eu já estive fora, né? Então, depois que eu volto com uma capacidade de dialogar com as pessoas que estão afastadas muito grande, né? Porque o que acontece? A partir da USP eu fui de cabeça nessas questões de melhorar o mundo, uma visão universal, né? Todos unidos no mundo inteiro, não importa, né, a origem, tudo, essa fase universalista que eu vivi como jovem sonhador, e acabo me casando lá na USP, conheci minha esposa, estamos há mais de 40 anos juntos, depois ela se assimila para o judaísmo, mas na época a gente não estava com essa questão em mente, a gente tinha questões de estudar física, e mais ainda, como eu fazia filosofia à noite, a gente também estava ligado a uma área nova que estava surgindo, que é a História e Filosofia da Ciência. É nessa área que eu vou me especializar. A gente termina, logo que termina a graduação, eu consigo, através do governo do estado de São Paulo, uma bolsa, e a gente foi estudar no Canadá, em Montreal, durante 4 anos, né, após graduação, e eu voltei e segui aqui a minha vida na PUC, São Paulo, para trabalhar em História e Filosofia da Ciência, História da Ciência, História da Tecnologia. Essa era a minha praia inicial como profissional. Pouco tempo depois que eu volto para o Canadá, surge uma oportunidade, meu irmão e eu
businessman da família, ele me ajuda e eu compro a Livraria Belas Artes, que já era um ponto formado ali na Vila Paulista, perto da Livraria Cultura, né, um centro de livrarias, de muita efervescência intelectual. O Brasil está começando a abrir, sair da ditadura, começando a democracia. Eu me torno livreiro. Ali da Belas Artes, eu resolvo procurar um professor de hebraico para que eu pudesse ler manuscritos do Isaac Newton, o físico, que foi uma descoberta tardia, aí, depois de longos séculos, que a gente tinha uma visão de Isaac Newton como homem da ciência, objetivo, matemático, experimentalista, que ele foi, mas ele também era um cara que, para elaborar suas ideias científicas, ele se baseou na Cabala. Em particular, tinha um conceito da Cabala, que é um conceito que é um nome alternativo a Hashem, a Deus, né? Makom, né? Que quer dizer lugar em hebraico, mas também tem uma dimensão de divindade, né? Uma conversa legal, segundo os profetas, é uma conversa que tem lugar, tem Deus. Uma conversa muito jogando fofoca, falando mal dos outros, é uma conversa sem lugar, sem Deus. Então, o lugar é equivalente a Deus. E Newton estudou isso. Isso influenciou ele, para você ter uma ideia, na teoria da gravitação, porque a gravitação acontecia nesse Makom, que era Deus. Deus da Torá, Deus dos judeus, ele falava lá na Inglaterra, e ele estudou um tanto de hebraico. E eu estava estudando história da física, fui querer me aprofundar, decidi me aprofundar nessa temática da influência cabalística em Isaac Newton. Era uma novidade, eu gosto de novidade, vamos investir um trabalho nisso. E lá na Belas Artes, como tinha muita gente da comunidade, durante um mês eu peguei nome de Morá, que podiam me ensinar hebraico. E escolhi um professor, um Moré, pela localização geográfica. Ele morava ali na Rua Augusta descendo, eu estava ali na Paulista, a PUC que eu dou aula é lá embaixo da Consolação, tudo muito perto. Eu escolhi o Moré, de origem marroquina, logo a gente teve uma boa empatia, e eu comecei a frequentar a casinha dele para ter aula particular, o apartamento ali embaixo da Augusta, Simão Amar, com o Simão Amar, tendo minhas aulas de hebraico. Isso foi lá pelo mês, logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, do ano de 92. Eu lembro porque é o ano que teve o congresso organizado pela Anita Novinsky na USP, e mesmo eu sendo da PUC, ela convidou eu e a minha esposa para cuidar da parte de História da Ciência. Eu acabei virando tesoureiro do congresso, o congresso foi gigante, e eu me aproximei muito dos intelectuais da comunidade, porque dentro do América 92, que era o nome do congresso, a dona Anita fez um Confará de 92. Ela começou a mostrar essa questão, que a Anita foi uma especialista, também de memória abençoada, da presença judaica nas Américas. E por isso e por outras, eu estava bem decidido a conhecer um tanto da cultura judaica, começar a ler textos dessa história da influência da Cabala, do Makom, em Isaac Newton. Pois bem, não é que no final do ano, a Ana tinha um intercâmbio, a Ana é minha esposa, um intercâmbio com Chicago, e ela foi passar dezembro, janeiro e fevereiro em Chicago. E eu só podia ir em janeiro, por causa da Belas Artes, mês de dezembro, Natal, muitas vendas, tal. Eu programei para encontrar com ela em janeiro. Em dezembro eu estava tranquilo aqui, quando o Simão Amar me fala: olha, Zé, estamos começando uma sinagoga hebraica e eu queria ser o Balcorê. O Balcorê é aquele que lê a Torá. Ele era um grande Balcorê, ele tem uma escola de Balcorê, o Rabino Michal Schleisinger, o Daniel Grabás, na hebraica. Se a gente procurar, vários jovens do mundo mais liberal se formaram como leitores de Torá, que lê a Torá no sábado, lê bonito, lê com música, não é aquela coisa, vai da beira, muitas sinagogas é muito rapidinho a leitura da Torá. O Simão, ele era um razal, ele era um cantor, ele ensinava a pessoa a ler a Torá com muita musicalidade, e ele queria aquele emprego para ser, ele procurava, ele já tinha trabalhado na CIP, por uma série de razões deu certo, trabalhou na ARI. Simão era uma pessoa um pouco difícil de lidar, e ele queria um emprego na hebraica. Por coincidência, o vice-presidente cultural da hebraica, social-cultural, que cuidava da cultura judaica, era o Giuseppe Narrais, um grande judeu egípcio, aí de
grande atuação na Hebraica, em outras áreas da comunidade, e um grande empresário do vinho, tal, da Almaden. O Giuseppe eu já tinha conhecido no comércio das livrarias, né? Eu tive uma loja que eu transformei numa casa de bebida e comida, junto com o filho dele, e a gente já tinha uma certa amizade, e eu fui procurar o Giuseppe. E o Giuseppe falou, quando eu estava abrindo essa sinagoga, eu te chamava para ajudar no Minyan, e você falava que não tinha tempo para isso, que ia para o futebol e para a sauna, né? Agora eu vou me vingar. Eu vou fazer um test drive com o teu Moré, com o teu Balcorê, com uma condição. Ele vai vir 4 sábados de manhã na sinagoga hebraica e você vai vir junto com ele. O que custa eu ir 4 sábados de manhã até a Hebraica, né? Eu já gostava de Hebraica, eu era sócio a vida inteira, para ajudar o Simão Amar a conseguir o seu emprego de Balcorê. Resumindo a história, eu não só consegui que o Simão ganhasse o emprego dele, como o Giuseppe, no final de 93, termina a gestão dele, acho que era com o Jacques Terpins, e ele me indica para o Marcos Arbeitman para ser o novo diretor de cultura judaica e hebraica a partir do ano de 94. Ou seja, vou fazer mais 2 anos, faço 30 anos de trabalho na hebraica, e é assim que tudo começou. Transformei aquele curso de hebraico para ler Isaac Newton num curso de judaísmo intensivo, né? Como é que eu falei para o Giuseppe, como é que eu vou ser o diretor de cultura judaica se eu sei tão pouco? Ele falou, primeiro, você não sabe tão pouco, você finge que sabe tão pouco. Segundo, você vai estudar, né? Você é uma pessoa que estuda tanto, estuda um pouquinho de judaísmo para ajudar a comunidade. Então eu transformei as minhas aulas do Simão Amar num intensivo de judaísmo, festas, costumes, Torá, Talmud, e foi embora, né? Fiquei estudando na casa dele. A minha aula de hebraico ficou prejudicada, vou dizer para você que não, porque eu tinha que aprender cada festa que chegava. Tu Bishvat, né? Começou o ano de 94. O que é Tu Bishvat? A maioria nem sabe o que é Tu. Tem gente que chamava Tisha B'Av. Eu falei, não, Tisha B'Av é lá na frente e é triste. Tu Bishvat é o ano novo das árvores, é feliz. E fui embora. Então, resumindo, essa foi o meu caminho de volta, tá? A Ana me apoiou muito, né? Passou a ser uma primeira dama da hebraica, quando a gente está nas grandes festas e tem que receber autoridades, como a Marta Suplicy era a prefeita de São Paulo, ela tinha um namorado que era judeu, que vocês conhecem e tal. Ela chegava na hebraica, a Ana funcionava como a pessoa que recebia, sentava, dava um mazor para o visitante entender o que estava acontecendo, e pimba, né? Assim foi a minha entrada de cabeça na hebraica, e lá estou até hoje, procurando que o clube, além de ser um clube de judeus, seja um clube judaico, né? Tenho, claro, o apoio sempre presente do Gabi Milevski, lá o nosso CEO, e toda uma diretoria que vai mudando ao longo desses 30 anos. Eu, às vezes, brinco que eu sou o único remanescente, né? Muitos foram embora e outros se desligaram, né? A hebraica, como qualquer instituição nossa, é bem judaica, tem muita briga também, né? Muita disputa, e é difícil você se manter numa posição. Eu, Baruch Hashem, né? Eu sou um jeitão aí tranquilo, eu fui sobrevivendo, né? E um belo dia, há exatamente 11 anos, em 2009, 12 anos já vai fazer, eu estou numa cerimônia de fim de ano, de Natal, na reitoria, né? E o reitor, junto com os padres da Fundação São Paulo, que administram a PUC, me chamam, no meio daquele almoço de confraternização lá na reitoria, e falam, olha, Goldfarb, a gente queria que você criasse um núcleo de estudos judaicos na PUC. A gente já tinha tido alguma coisa judaica através do Leon Pfeffer e a Associação Universitária de Cultura Judaica. O Leon patrocinava para que existisse hebraico, cultura judaica, história judaica em várias universidades, né? Em algumas a coisa deslanchou, como é o caso da USP, né? Na PUC teve, depois que o seu Leon foi embora, acabou, né? Então, os padres, junto com o reitor, dizem para mim, a gente precisa, né, todas as católicas do mundo hoje em dia interagem com a Universidade Hebraica de Jerusalém, interagem com os estudos judaicos, a PUC precisa ter um núcleo, né, alguma entidade dentro da PUC que promova o judaísmo, né? Eu falei, olha, eu fico super honrado, né, mas eu não sou
o especialista. Ele fala, não faz mal, você é o articularista, você é o articulador, né? Então eu fui designado presidente, coordenador da Cátedra de Cultura Judaica, e essa cátedra até hoje, né, também com apoio da comunidade, a gente promove cursos. Eu fiz uma parceria com a Unibis, então seja a Fundação Arimaco, seja o Banco Daicoval, que doam dinheiro para a Unibis, para ajudar a Unibis, eles dão uma fatiazinha para a PUC. Então a Unibis contrata para mim professores para dar cultura judaica, história judaica, tradução bíblica, hebraico bíblico, e também, de vez em quando, também com o apoio da CONIB, da Federação, a gente faz, quando fez 10 anos, fez um grande evento, quando fez 7 anos, fez um grande evento, onde a gente coloca várias questões relacionadas ao judaísmo dentro da PUC. Universidade não é fácil, a gente tem forças contrárias, né? Tem um problema com os palestinos, que é um eterno problema para quem atua no mundo universitário, porque tem as pessoas que chamam a gente de um monte de coisa e que combatem o Estado de Israel, blá, 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 e a cátedra procura, né, fazer o contraponto e expor as coisas de uma forma mais equilibrada e, às vezes, também mais da nossa perspectiva, para não ficar só uma visão negativa contra nós. Então, acho que é isso, né? Quer dizer, através do interesse acadêmico que eu tinha, eu fui parar na Hebraica para arrumar um emprego. O Simão Amar já morreu, não está mais lá. Hoje é o Daniel Grabas, que foi aluno dele, que ele ia Torá. E na PUC eu estava lá cuidando da minha vida em História da Ciência e acabei me envolvendo também com os estudos judaicos, com a promoção. Ontem mesmo, a Morá Cecília, que dá um curso de cultura judaica, uma série de razões, passou para mim uma aula, e eu dei uma aula justamente, que é a minha praia, de ciência e religião. Os alunos gostaram muito, dentro de um curso de cultura judaica. Eu resumiria assim, é o que está acontecendo aqui, né? Vocês estão me apoiando, eu estou apoiando vocês, né? Eu apoio a CONIB apoia a Hebraica. A comunidade, eu acho, né, uma das coisas que mais, esse é o lado que as pessoas de fora também apreciam muito, ela é muito colaborativa. Você vai dizer, mas não tem briga, não tem racha, não tem... Tem, mas comparativamente às outras culturas e povos, eu acho que a gente tem um plus muito forte de se apoiar, de encostar. Está na Torá isso, né? Encostar o ombro quando alguém está caindo, não se aproveitar de quem está caindo. Não é a hora de você ir lá e ganhar uma grana do cara, é a hora de você ajudar o cara a levantar. Depois que ele levantar, vocês fazem negócio. Mas essa ajuda mútua, né? Eu acho que é um grande exemplo judaico, né? Eu acho que a gente sobrevive porque o judeu sempre chega num lugar, vai descobrir outro judeu, vai começar, né? Muitas vezes o primeiro emprego de alguém é num negócio de um judeu dá um judeu para judia, para o judeu. Hoje em dia, os homens e as mulheres trabalham igualmente. Então, eu acho que esse é um ponto que é universal, né? Onde a gente tiver, há sabe, aquela coisa da comunidade muito forte. A comunidade logo vai se conhecendo, né? Mesmo a pessoa mais tímida, mais afastada, ela tem, lá na Hebraica eu digo assim, a gente tem aqueles que aparecem em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a gente enche o clube de gente, que elas transformam os salões em sinagogas. E, por exemplo, tem o Festival de Cinema Judaico, que já vai para o seu 25º esse ano, que também atrai um público que só vem no festival, né? Então, eu digo assim, os judeus, mesmo tendo afastamentos, né, como eu tive quando eu estava lá na USP, na minha época de estudante, ele é bem recebido, ele tem com quem conversar, com quem interagir, com quem trocar ideias, com quem fazer coisas na vida, né? Então, outra coisa que eu acho muito judaica, que também deve estar na coisa, é a ideia de vamos fazer, né? Vamos ficar... A gente pode conversar muito, discutir muito, pensar muito, né? Isso aí, descopo, né? Isso é coisa judaica, é uma tradição, mas a nossa meta, né? A nossa força maior é fazer, né? Isso também está na Torá. A sinagoga de Hebraica, tem gente que não gosta, está escrito em hebraico, uma frase, um benfeitor aí,
uma época, propôs e eu coloquei uma frase da Torá que diz Naaseh venishma, né? Nós faremos e ouviremos. E alguém até fala, mas será que o Moisés não estava meio confuso naquela hora? Não seria ouviremos e faremos, né? Daí tem toda uma explicação dos sábios, né, de que, de fato, se a gente ficar ouvindo, pensando, a gente pode não fazer. Então, faça, sempre faça. Depois você conversa, depois você corrige, depois você critica. Então, eu acho que são muitos pontos. Eu acho que eu te coloquei alguns que, na minha experiência de vida, se tornaram muito importantes, né? Quando eles falam para mim, faz a cátedra judaica. Mas quem sou eu? Você entende? Tem muito mais gente no Centro de Estudos Judaicos da USP, gabaritados, que estudaram em Jerusalém, que são plenamente falantes do hebraico, conhecem, traduzem do hebraico para o português. Quem sou eu para fazer a cátedra? Daí o que eles falam, mas você faz, né? Faz a cátedra acontecer. Nós estamos há 10 anos ininterrupto, todo ano tem turma de história judaica, cultura judaica, uma série de coisas. Por aí. A defesa de algumas pessoas, assim, não, eu não sou antissemita, né? Eu sou antisionista porque o Estado de Israel, os palestinos, blá, 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 blá. Mas, na prática, é difícil hoje em dia os judeus não terem um envolvimento com Israel, né? Até os religiosos, lembra? Tinha as turmas que não... Ainda tem uma pequenininha que não reconhece o Estado de Israel, mas é muito pequena, né? Mesmo as facções ortodoxas, elas foram aderindo a Israel. Elas têm, hoje em dia, a sua representação, mesmo aquelas americanas, lá do Rebbe, tudo, do Brooklyn, elas têm também relação com Israel. Então, é difícil você atacar Israel sem atacar os judeus. Porque, de certa forma, hoje em dia, o que eu acho ótimo, né, a gente está espalhado no mundo, mas a gente tem uma referência em Israel. O que é diferente da época dos nossos antepassados na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, né, onde, no momento que alguém partiu para o antissemitismo virulento, nazismo, fascismo, os judeus não tinham um centro que fosse defendê-los, né? Então, eu acho que hoje em dia a nossa sobrevivência passa pela sobrevivência de Israel. Então, no momento que alguém ataca Israel, né, está nos atacando também, né? Eu tenho gente nos cursos que, no final do curso, às vezes com coragem, Célia, me falam, olha, eu tinha uma visão muito negativa dos judeus, né? As pessoas, muitas vezes, vêm até para esclarecer, né? Eu me lembro quando eu comecei, eu sou muito ligado em internet, né? Adoro o bichinho aqui na mão desde o começo, Twitter, o Facebook, depois o WhatsApp, tudo isso, né? E eu me lembro que quando eu comecei a fazer transmissões do Kabbalat Shabbat da hebraica, Lechadodi, a prédica, e depois eu fui ficando mais corajoso, comecei a transmitir trechos do Rosh Hashanah e do Yom Kippur, né? A gente recebeu muita crítica na hebraica, né? Muita gente falava para o presidente, olha, o teu diretor aí, ele é louco, Michigan, tá certo? Ele está passando para a internet o nosso culto, né? E o engraçado é que quando veio a Covid, todo mundo passou, né? Até os ortodoxos, quando não é Shabbat, é uma reza Shiva, por exemplo, de alguém que faleceu, infelizmente faleceu muita gente com a Covid, eu assisti Shiva aqui em casa, aqui nesse Zoom, em sinagogas ortodoxas, né? Que eles colocaram uma câmera e permitiram que as pessoas de casa participassem do culto. Então, hoje em dia, o mundo liberal nem se fala, no planeta inteiro, né? A gente abriu muito, né? E todo mundo, as igrejas também e tal, mas acabou a crítica a mim, né? Mas quando eu era criticado, era interessante que eu fazia assim, às vezes o presidente me chamava e mostrava, olha, tem um conselheiro aqui que está doido que você transmite a tefilá, a oração, na internet. Daí eu fiz um print de vários comentários. E os comentários iam muito nessa direção. Sabe? Eu tinha uma visão negativa, passei a acompanhar o teu Shabat, ouvi as prédicas. Hoje eu tenho uma visão diferente, muito amiga de Israel, vocês, do judaísmo. Então,
às vezes, eu acho que a gente precisa se preocupar, eu acho que a CONIB faz isso, né? A federação também e tal, em se apresentar mais para as pessoas, né? Às vezes o antissemitismo ganha espaço pela ignorância. As pessoas não sabem quem somos nós, falam, eles são banqueiros, né? Eles são o pessoal do dinheiro que cobra juros, né? Tem banqueiros de todas as raças, não é só judeus, né? Mas tem banqueiros também. Mas essa caricatura do judeu banqueiro e tal, a gente tem que desfazer. Tem judeu sapateiro, tem judeu que faz moldura de quadro lá no Bom Retiro, né? A comunidade, ela é como todas as comunidades, né? Ela tem gente poderosa e tem gente humilde, né? O que a gente tem para mostrar é essa tradição de princípios, de mútua ajuda, de muita união, que as pessoas, se a gente expor, acabam apreciando. E daí o presidente falava para mim, pode continuar na internet, porque ele lia que o resultado era muito bom para nós. Eu entrei nessa questão de incentivo à leitura através do convite da Cláudia Costin, né? Ela também podia ter convidado pessoas da área de pedagogia, né, das letras, e ela foi me buscar, por quê? Porque eu tinha tido livraria, e ela sabia que a Livraria Belas Artes era um ponto que, além de receber muita gente já leitora, né, clientela boa que eu tinha, eu também recebia pessoas que estavam se iniciando no livro. Então a Cláudia falou, você é um formador de leitores, e é isso que eu preciso nas secretarias que eu vou atuar. Ela atuou na Secretaria de São Paulo, da Cultura, Secretaria da Educação da cidade do Rio, e através da Fundação Tivita, num projeto em 4 estados do Brasil. Todos esses projetos, o objetivo era fomentar a leitura, tá? Então, eu acho que, por exemplo, leitura é algo que a gente precisa ajudar a se tornar um hábito brasileiro. Se você lê a história de Israel, diz que a Golda Meir, ela falava, olha, gente, a gente pode ter que economizar na comida num determinado kibbutz, que está apertado o dinheiro por causa das guerras, tudo. Mas a biblioteca naquele kibbutz tem que ser boa, né? Quer dizer, a educação é uma prioridade em Israel, por isso a gente se tornou um país de startups, de tecnologia, né, de ciência, e não é só a tecnologia aplicada, viu, Célia? Eu gosto quando vem o pessoal do Weizmann, né, que é um grande centro de ponta de pesquisa tecnológica, com remédios para tantas coisas, né? Quando o pessoal fala que quer boicotar Israel, eu falo, então para de tomar remédio, porque o remédio que o teu avô toma para Alzheimer foi feito em Israel, o remédio que não sei quem toma foi feito em Israel. Então quer boicotar, boicota tudo. Mas você não vai usar nem celular, por causa que, né, rede social, a primeira, Mirabilis, né, do ICQ, lá, era de Israel. Então, essa disponibilidade que a gente tem em criar, né, gerar, gestar pessoas que ficam pensando novidades das moléculas, sabe, aquelas coisas da molécula, sabe? Parece tão abstrato, tão, né, viagem, só que de repente aquela molécula que aquela senhora lá no Weizmann desenvolveu vira um remédio, né? E ela ganha um prêmio Nobel, né? Então essa entrega ao conhecimento, ao desenvolvimento do conhecimento, é fundamental, né? No mundo de hoje, inclusive, é fundamental até para a riqueza do país, né? A gente, tudo isso aqui que eu tenho aqui na mão, Sérgio, eu tô pagando royalties, você está pagando royalties para o exterior, porque a gente não desenvolve aqui no Brasil. Eu me lembro uma vez, tinha um cara de Israel, da Motorola, a gente tem um café da manhã daqueles que a gente faz de vez em quando com a CONIB, com a FISESP, sobre, né, presença israelense no desenvolvimento tecnológico de São Paulo, né? Então a gente estava num café da manhã e foi interessante que eu falei para o cara da Motorola, você está trabalhando ali em Campinas, perto de Sumaré, na fábrica da Motorola? Ele falou, tô. Eu falei, ela é grande, né? Ele falou, ela é gigante, é 10 vezes maior do que a fábrica de Israel. Só que, né, a fábrica de Israel ganha por cada celular que é vendido aqui no Brasil, porque a gente paga royalties do design, do peso, do tamanho, lá para Motorola, no norte de Tel Aviv, lá para cima, que tem um centro tecnológico. E
Então é interessante, você vê, lá é pequena, porque a população israelense comparada com a brasileira é muito pequena, né? 7 milhões, 8 milhões de celulares, já deu um celular para todo mundo. Aqui são 100 milhões, 200 milhões de celulares, é um número muito maior. Só que em termos de rentabilidade, quem desenha o celular, quem concebe o celular, está lá fora. Por quê? Porque tem essa formação, né, voltada para a inovação, para a criação, né, para pensar e aplicar esse pensamento em um monte de coisa. Então, a gente tem tido, né, Célia? Toda hora tem missão brasileira que vai para Israel, visita esses centros, visita a questão da água, né? A questão da água é uma coisa que, se você comparar Brasil com Israel, né, Israel não desperdiça água como a gente desperdiça, né? Eu já recebi gente de Israel aqui que fica louco. Eu me lembro a primeira vez, Célia, que eu fui visitar minha tia lá em Rishon LeZion, eu falei, deixa que eu lavo a louça. A tia fez aquele almoço Yiddish, super gostoso. Quando eu comecei a lavar a louça, ela e o tio vieram correndo e falaram, não, pelo amor de Deus, deixa que a gente lava. O jeito que você lava a louça, você está jogando fora muita água, né? Que é o nosso jeito, deixa a torneira ligada e vai lavando. Eles não, tem que ensaboar tudinho para depois ligar a água para tirar o sabão, né? Ou seja, isso é um exemplo pequeno, mas se você pegar o teu cartão de crédito e for fazer uma compra que é muito alta, o cartão bloqueia e liga para você para saber se a conta é tua. Isso é um sistema. Israel pegou esse sistema para controlar o fluxo de água da tua casa. Se tua casa começar a gastar hoje à tarde acima da média, imediatamente você recebe uma ligação que eles estão mandando uma equipe porque tem que ter algum vazamento. Você não pode do dia para a noite virar uma gastadora de água, né? Então, são essas coisas, né, Célia? Tem tanta coisa, estou dando exemplos aqui, a gente poderia ficar o resto da manhã pensando em possibilidade. Mas o mais importante é isso, a gente tem que pressionar o governo brasileiro, as autoridades, as pessoas que têm poder de decisão, de que a educação é o básico, né? Foi assim que Israel foi criado. A gente tem o quê? 74 anos, né? Acabamos de completar. É pouquíssimo, né? O Brasil tem mais de 500 anos, né? E por que a gente... é pequeno, é isso e aquilo, mas não é, sabe, não é uma mágica, né? Que Hashem vai lá e faz assim com os dedos. Tudo bem, tem Hashem, tem uma inspiração, né? Mas a inspiração se traduz em atitudes. E a principal atitude que eu te falo é ler, escrever, né? E estudar. A nação tecnológica não veio de graça, você entende? Ela veio do investimento lá de 48, até antes, né, da criação do Estado. A Universidade Hebraica de Jerusalém é de 25, né? Ela é anterior, né? Qual é o país que tem a universidade antes do país, né? É Israel, porque é essa a ideia. O Weizmann também, logo no iniciozinho, o Weizmann se torna presidente e tal, e lá no Instituto tem até a casa dele, porque ele morava, ele compra aquela terra, e hoje em dia é uma coisa de ponta. A educação faz a diferença e o Brasil precisa disso, né? Quando eu comecei a trabalhar com os livros, com incentivo à leitura, com a Cláudia, era um judeu, né, que era o presidente do Conselho Paulista de Leitura, que era o José Mindlin, grande figura, tem uma biblioteca linda na USP, onde é o acervo que ele fez na vida dele, colecionou sobre a história do Brasil, a brasiliana, do Mindlin, e ele falou para mim, Zé, você tem que ajudar a Cláudia, tem que fazer os projetos aí de incentivo à leitura, e mais ainda, ele falou, né, isso é projeto de vida, tá certo? Isso é muito difícil e a gente vai lutar a vida inteira e vamos começar a ver, talvez os nossos filhos, netos vão ver os frutos desse trabalho, tá?